Vamos ler uns versículos no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2. Capítulo 2 nos fala da ida de José e Maria para Belém, que era a cidade de origem de José. E eles foram, José e Maria, para o recenseamento que estava havendo, porque foi decretado pelos romanos que isso deveria acontecer. Então eles foram para lá e Maria já estava aqui aguardando o nascimento do seu filho, da qual ela estava grávida. E então eles subiram não sei se subiram ou desceram, mas eles foram para essa cidade e chegou lá porque o senhor tinha que nascer, inclusive, lá, fazia parte da profecia. Então, eu gostaria de ler uns versículos, versículo 8 em diante. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, ou lhes fora dita. Até aí, tá bom. Estou pensando que nós não lemos os primeiros versículos, mas eles chegaram lá e José e Maria, eles eram pobres e eles não encontraram lugar para ficar. Não havia lugar em hospedagem, Então eles foram parar nessa manjedoura, nesse estábulo. E o Senhor nasceu e foi colocado ali. Acho que isso é um coxo de cavalo, não é aqueles coxos acho que é nesse lugar que foi colocado, envolto, foi colocado ali. Mas é interessante que essa criança nascida aqui, nós vemos que o anjo apareceu para esses pastores nessa noite, e o céu, nós vemos que juntamente com isso, o céu, eles viram essas miríades de anjos que estavam louvando a Deus e dizendo sobre a boa vontade de Deus para com os homens.
Por que eles estavam dizendo isso? Né? Nós vemos os anjos, porque eles sabiam quem era aquela criança. Né? Não é simplesmente que havia nascido uma criança lá e era um profeta ou coisa assim. Era algo muito mais que isso. Os anjos contemplaram a saída dessa pessoa de um lugar que eles já o conheciam antes disso. Aqui nós estamos vendo a encarnação do Filho. Vamos ler um versículo primeiramente lá. Segura aí que nós vamos voltar, por favor. Só para relembrar Gênesis. Versículo 1. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós encontramos em Gênesis, na verdade, várias passagens falando dessas pessoas da divindade. Esse primeiro versículo aí, no princípio criou Elohim. Essa tradução de Deus é Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Essa palavra Elohim é plural de Eloá. Eloá é uma pessoa, é Deus, singular. Elohim é plural. Então nós encontramos já no primeiro versículo da Bíblia Deus se manifestando em pluralidade. Por isso que no versículo 26 ele diz aí: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então já havia desde lá de, vamos assim dizer, aonde você puder voltar, né? Não na, como é que pode falar? Não na sua imaginação fútil, eu estou falando na imaginação daquilo que você pode voltar no tempo. Deus sempre existiu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas da divindade. São 3 pessoas distintas, né? Não são 3 pessoas, vamos chamar assim, numa só. Não é 3 em 1. Não é verdade? Muitos pensam que Deus é 3, os 3 são uma coisa só. Está errado. São 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade deles está nos seus propósitos, em tudo. Eles são um no sentido da sua unidade. O Senhor Jesus, quando estava aqui, no capítulo 10 de João, ele fala assim: eu e o Pai somos um. Ele não diz, eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um. Por quê? Nos seus propósitos, são um. Mas são 3 pessoas. E aqui no nosso capítulo de Lucas, que nós estamos vendo, os anjos tinham contemplado algo maravilhoso. Que o Filho, ele deixou a glória e veio e se fez homem. Estava aqui, vamos ler um versículo, um pouquinho só, deixa eu só pegar na minha costumeira aqui, senão não vou achar. Isso. Isaías 9. Isaías capítulo 9. Isaías depois de Gênesis. Isaías capítulo 9,
Versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Início do versículo aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A versão fala, uma criança nos nasceu. Um filho se nos deu. Não diz aí que um filho nasceu. Diz que uma criança nasceu. E sim, um filho se nos deu. É interessante essa ordem profética acerca do Cristo, que uma criança nasceu e o filho nos deu. Não diz que o filho nasceu. Porque quando Maria gerou essa criança, uma criança estava nascendo ali, mas aquele menino já era desde a eternidade. Vamos ler uns versículos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5, quando Paulo está falando sobre os sentimentos ali dos cristãos em Filipos, ele toma o exemplo de Cristo. De sorte, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós vemos passos de Cristo, essa pessoa da divindade, se esvaziando, se despindo de tudo aquilo que ele era. Nós vemos que ele saiu da glória, esse lugar em glória, né? Saiu e foi se abaixando. E aqui nós vemos, nessa ocasião, ele já sendo encarnado. Isso é uma verdade tão preciosa, né, que infelizmente isso se perdeu muito na história do cristianismo, sobre essa pessoa da divindade. E João, ele exorta, inclusive, por preservarmos essa verdade, porque é algo que pertence, né, a negação dessa verdade é algo que pertence, inclusive, à doutrina anticristã. Vamos ler esse versículo também, antes de dar continuidade no pensamento. Vamos ali para as cartas de João. Primeira carta de João, na segunda ele fala também, mas vamos na primeira carta de João. Capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4. Amados, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, essa preciosidade dessa verdade, nós vemos que desde o início do tempo dos cristãos, nós vemos que houve um certo cuidado, né, no escrito de João, mostrando a doutrina anticristã que ia afetar justamente esse ponto, que ia negar a deidade de Cristo. E essa doutrina já estava presente. Quando ele fala a doutrina do anticristo, que está presente é a doutrina, não o anticristo. A doutrina já estava estabelecida ali no mundo. E ela se estendeu para dentro do cristianismo e, infelizmente, né, nós vemos que se nós perdemos essa tão preciosa verdade, que Jesus é Deus, nós perdemos tudo. Então, aqui no nosso capítulo de Lucas, esses anjos que estavam ali celebrando, louvando e celebrando o nascimento dessa criança, é porque Deus tinha vindo, né? Essa bem-aventurança, né? Essa boa vontade de Deus para com os homens, é que Deus estava sendo tão favorável ao homem, que ele mesmo veio aqui. Ele veio estar presente no meio dos homens. Embora nós vemos uma cena tão humilde, né, do nascimento de uma criança, que eu acho que pelo menos as pessoas que eu já conheci na minha vida nunca vi uma cena dessa, alguém ter que dar à luz no meio dos animais, né? E nós vemos que o Criador de todas as coisas, ele já no seu nascimento não havia um lugar para que ele pudesse nascer. Nasceu ali, nesse lugar. Mas isso não impediu, né? A rejeição não impediu que ele viesse. Aqui nós estamos encontrando a história de Deus vindo buscar o homem. Porque ele mesmo disse assim: eu vim para buscar e salvar o perdido. É o Senhor que falou isso. No seu ministério ele fala isso. Eu vim buscar e salvar o perdido. Ou seja, ele saiu de tudo aquilo que ele tinha em glória e veio a esse mundo para buscar. Então, eu gostaria de pensar um pouco nesse coração de amor que estava lá no seio dessa divindade. E ele saindo para vir buscar. Olha, eu estava pensando que a importância, né, que é essa verdade, porque isso vai colocar de lado tudo aquilo que o homem pensa de justiça própria. Nós vemos que, infelizmente, o homem pensa em justiça própria, que ele é capaz de dar conta da sua salvação. Infelizmente. E quando eu falo homem, o homem pensa que pode se salvar e dar conta da sua própria salvação. Eu não estou falando de mundo pagão, coisa parecida. Infelizmente, nós estamos falando de cristãos, de meio cristão. Na esfera cristã, nós vemos que, infelizmente, chegou esse absurdo, né? No desenrolar do tempo, nós vemos que os cristãos pensam que eles podem dar conta da sua salvação.
Então, eu queria perguntar, por quê? Por que a necessidade dessa pessoa da divindade deixar tudo que tinha em glória, o Criador de todas as coisas, deixar tudo que tinha em glória, vir aqui nascer em forma humana? Era uma pessoa gerada no ventre de Maria, foi uma criança gerada no ventre de Maria, só que a pessoa que estava ali era a pessoa da divindade, era Deus, que era o Emmanuel, Deus conosco. E ele dizendo que ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. Então, olha, eu acho que se eu pudesse dar conta das minhas falhas, dos meus pecados e dar conta de... Por que que você vai socorrer? Vamos pegar uma pessoa que está nadando, sei lá, numa piscina ou qualquer for, nadando e nadando bem. Por que que você vai mergulhar para salvar esse? Ele fala, sai daqui, eu estou nadando aqui tranquilo, aqui você vem aqui, né? Agora, ó, quando está lá nos afunda, sobe e desce, que já viu, infelizmente já viu uma pessoa morrer afogada uma vez, o desespero da pessoa. E olha, o pior é quando não tem nada que fazer. Isso é o pior de tudo. Agora, numa condição dessa, sim, esse aí, você pode mergulhar lá para salvar ele, que ele vai ficar profundamente agradecido por isso que você está fazendo. E assim é. Se você soubesse nadar, se você pudesse dar conta dos seus pecados, o Senhor Jesus não estaria falando isso. Que ele veio aqui para buscar e salvar. E a maneira de salvar não é a sua vida, né? Porque nós estamos encontrando, por enquanto, o nascimento dele aqui nesse mundo. Eu estou falando pouquíssimo sobre o que ele disse da vida dele aqui, no seu trajeto, no seu ministério, amando as pessoas, né? Fazendo tudo por compaixão, tomando, né, as dores das pessoas. Vamos ler esse versículo, Mateus 8, né? Mateus capítulo 8, versículo 6. Vamos ler esse versículo aí. Inclusive, muito mal interpretado, né? Infelizmente, para variar, né? Muito mal interpretado. Capítulo 8 de Mateus. Será que é isso mesmo? Deixa eu achar na minha Bíblia aqui, senão eu vou ficar meio perdido. É isso mesmo, capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16. 16 e o 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha que maravilha. Isso é Isaías 53. Cumprindo-se, né? Aqui, ó, aqui que eu digo é aqui, aqui nesse versículo, né? Ele ali presente naquela tarde, trouxeram muitos endemoniados, doentes, e ele, com a palavra, mas por compaixão, isso que eu queria chamar a atenção, que era compaixão. O Senhor, quando curava uma pessoa e fazia algo, era compaixão. Aqui que Isaías está falando, que ele tomava sobre si, o que é isso? Ele tomava para ele. Ele viu uma pessoa enferma, ele se condoía. O Senhor não era mágico, a cura, e faz. Não era isso. O Senhor era essa pessoa da divindade que amava e tinha poder de curar, e assim ele fez com todos que passaram pelo seu caminho. Ele curava todos, e não tinha ninguém que chegasse na presença dele e saísse de mãos vazias.
exceto pela incredulidade. Exceto incredulidade. Que nem aquele jovem rico, né? Não sei se ele era jovem, mas a palavra dá a impressão que era um jovem rico. Ele saiu de mão vazia. Por quê? Incredulidade. Deus não... Uma coisa que Deus não tolera, não sei se essa palavra está correta, mas uma coisa que não agrada a Deus, né? Melhor dizendo, não agrada a Deus, é a incredulidade. E nós vemos no Senhor que todos que se aproximavam dele, olha, podia estar até morto, não é verdade? No caso da viúva de Naim, Marta e Lázaro, né? Lázaro morreu, o Senhor foi lá ressuscitar ele. Para mostrar o quê? Que ele tinha poder de ressuscitar? Não somente isso, mas por amor. Por isso que ele chega lá, interessante que ele chegou naquela cena de João 11, né? Todos estavam chorando, ele podia falar, para todo mundo de chorar que eu vou ressuscitar ele. Não, ele vai lá, ele chora junto. Por que ele chorou? Compaixão, ele sabia que ele ia fazer isso, mas é compaixão de ver onde foi parar a sua criação, onde é que estavam os homens, né? A sua natureza dessa caída. Então ele fazia por compaixão. E nesse versículo aqui, nós vemos em Mateus, que era o Senhor fazendo aqui em vida, tomando sobre si as enfermidades, as dores e, enfim, salvando o homem dessas condições. E diante desse trajeto, daí o Senhor vai para fazer aquilo pelo qual ele veio fazer. Porque ele diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Como que era a salvação? Pela vida? Pela morte. O Senhor Jesus, ele teve que vir para morrer. Essa maravilha, né? Eu sempre penso um pouco no Velho Testamento, que nos dá muitas figuras de Cristo, de tudo mais. Eu penso, essa pessoa da divindade, nascendo nesse mundo, uma pessoa semelhante, né, como nós lemos agora, Paulo falando, um homem se fez homem semelhante a nós, não era igual, semelhante. Qual que era a pequena e grande diferença? Que ele não tinha pecado. Essa é a grande diferença do Senhor. Mas ele era uma pessoa. Tinha fome, tinha sede, cansava e tinha sentimentos. Seus sentimentos perfeitos. Eu não sei o que é isso, mas o Senhor era perfeito. Um dia eu vou saber o que é isso. Mas, por enquanto, eu não sei o que é isso, mas era uma realidade. O Senhor era uma pessoa, um homem perfeito e também, ao mesmo tempo, ele era aquela pessoa que saiu de lá da glória, né, em glória, para se tornar-se homem, se fazendo um homem para nunca mais deixar de ser. E ele veio com essa vida que ele pôde ir para a cruz e dar a sua vida por nós. Eu não sei o que é isso. Eu creio, né? Mas que maravilha, né? Como é que pode, sabe? Deus, o Criador, autor de tudo, que nós vimos em Isaías, que ele sustenta o universo, lá falam os seus ombros, na realidade, outra versão diz que o governo está sobre o seu ombro, com um só ombro, ele sustenta tudo isso aqui. E ele veio aqui para ir para a cruz, para morrer, sofrer o justo castigo de Deus que você, que nós merecíamos. Por quê? Pecadores, o perdido, ele não estava perdido lá, gritando, clamando por salvação, não, esse perdido é perdido em si mesmo, não querendo nada. E ele disse, eu vou salvar. Não quero. Eu vou salvar. Não quero. Eu vou salvar. Isso é Deus.
O amor de Deus. Nós encontramos na história aqui, desde o início, o homem colocando barreiras para impedir que Deus venha a ele. Impedindo, o homem não quer Deus. Então ele inventa. Sabe uma coisa que o homem inventou? Por más inspirações, para impedir Deus chegar até ele? Religião. Por isso que eu estava dizendo que essa autossuficiência é do religioso. É o sistema cristão achando que ele não precisa. Ele não precisa. Que ele pode tomar o nome de Deus, tomar o nome de Cristo, mas não precisa dele. Só toma o nome, mas não preciso. Eu posso. Por isso que ele veio salvar o perdido. Então a pergunta é, você é um perdido? Se você acha que você não é perdido, que você ainda tem coisa boa, então realmente você não precisa de Cristo. Porque ele veio buscar perdidos. E voltando outra vez à cruz, o Senhor Jesus ficou ali 3 horas padecendo o justo juízo de Deus, onde essas trevas ocultaram esse sofrimento. O Senhor ficou só sofrendo ali, naquele lugar. Vivo. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o clamor que foi ouvido. Por quê? Por causa de nós. Porque Deus é santo. Deus é justo. E tinha que haver um substituto para que morresse no nosso lugar. Essa é a velha história, desde lá, que quando Adão caiu em pecado, desde lá a história da substituição sempre foi, começando pelo próprio Adão que caiu ali, teve que haver substituto para ele. As vestes que ele empenhou tanto em se fazer para cobrir a sua nudez, que não serviu para nada, quando ouviu a voz de Deus, foi se esconder. Aquelas vestes, Deus sim matou um animal e com as vestes daquele animal, Deus vestiu Adão e Eva. Então Deus fez isso é desde o início. Abel fez a mesma coisa, substituição. E colocou aquele animal entre Deus e ele. Alguém inocente tinha que morrer por ele. Então, nós precisamos de alguém para que seja aquele que faça esse caminho entre Deus e os homens. E isso foi feito pelo próprio Senhor Jesus, por essa pessoa que veio aqui para dar a sua vida. E quando ele tomou o cálice do juízo de Deus, ele pega e dá a vida dele, ele morre na cruz. Então, estava pensando que maravilhoso, né? Essa pessoa, né, que um homem, eu estava citando o Velho Testamento, nós vemos que lá em Israel, a presença de Deus no meio de Israel era a arca. A arca era a presença de Deus no meio do povo. E como é que foi feita a arca? Como é que ela era feita? Era de madeira revestida de ouro. Madeira nos fala da humanidade. E o ouro nos fala da divindade. Então foi feito de madeira e revestida de ouro. Só que não foi dado aos homens saber o quanto tinha de madeira ali e o quanto tinha de ouro. Mas eles sabiam que foi feito de madeira e de ouro. E aquilo era tão sagrado
que eles não podiam nem pôr a mão. Não é verdade? Eles não podiam nem pôr a mão. Lembra do caso de Uzá, né? Aquela pessoa foi lá se pôr a mão para segurar, amparar a arca, ele morreu. Olhar para dentro dela. Por quê? Essa é uma figura de Cristo. O homem e Deus ao mesmo tempo. Foi dado para quê? Para ser analisado, para ser crido. Então, esse homem indo para a cruz, para alguém pode perguntar, mas como é que pode morrer? Deus morre agora? Né? Como já perguntaram para mim uma vez, mas será que Deus morre? Não sabe nem o que está falando, por favor, não mexa. Você está pondo a mão nessa arca. O Senhor Jesus foi dado para ser crido, essa pessoa perfeita, que somente um justo, né? Vamos ler esse versículo, Pedro que fala isso, né? Vamos lá, 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, ó. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus. Olha que interessante. Porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus. Nós vemos aqui essa obra, né? Nós vemos propiciação, porque também Cristo padeceu pelos pecados, é propiciação. O justo pelos injustos, substituição, para levar-vos a Deus. Isso aí é reconciliação. Versículozinhos, meio versículo, né, mostra essa obra que Cristo fez por nós. Então tinha que haver essa pessoa perfeita para fazer a obra de Deus mesmo. É por isso que ele veio, ele saiu de Deus, né, dessa esfera divina, para se fazer um homem, para que ele mesmo pudesse salvar o homem. Não tinha outro, não tinha. É impossível você fazer isso. Qualquer pessoa, João Batista, seja quem for, Elias, Moisés, ia adiantar morrer por nós? Não, nem por ele mesmo. A salvação vem de Deus. É Deus mesmo que providencia. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, falando de Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali presente, o Cordeiro de Deus. Porque ele era essa pessoa divina que ele mesmo veio fazer a sua obra. Então, ele fez, e esse caminho para levar a Deus está aberto. Nossos pecados, olha que interessante. Aqui nós estamos em Pedro, lê esse versículo aí, ó. Capítulo 2, versículo 24. Não é isso? Versículo 20. Capítulo 2 de Pedro, aí voltando um pouquinho, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Olha que interessante. Aquele versículo lá de Mateus, capítulo 8, todo mundo quer usar ele hoje. Né? Hoje é muito mal. A gente ouve muito isso aí, que as pessoas ficou doente, você tem que repreender a doença. Você está passando necessidade, você tem que... você está sendo não sei o quê. Fala um monte de bobagem, porque fala que ele levou as nossas enfermidades, as nossas preocupações, nossas dores, ele levou. Não está escrito isso aí. Lá em Mateus nós vemos que quando ele fez isso, era aqui, ó.
levando ele no seu corpo, ele estava tomando, perdão, levando o corpo não, esquece, tomando sobre si as enfermidades, isso ele fez aqui, em vida. Na cruz, ele tomou e levou o quê? Os nossos pecados. Então nós vemos a inversão, por isso é a inversão das ordens. A pessoa não quer ficar doente, não quer passar necessidade, porque Cristo fez isso para ele. E agora que realmente ele fez, que é levar os seus pecados, a pessoa não acredita que ele pode ser salvo. Tem que fazer alguma coisa. Gente, que absurdo. Não é verdade? Ele levou sobre si os nossos pecados. Sabe que você está livre dos seus pecados. Aquilo que precisa, se você precisa estar livre para chegar a Deus, ele fez. Ele levou os nossos pecados. E ele levou, gente, para sempre. Ele levou para sempre. Sabe? Porque aqui, quando Pedro está dando exemplo disso aqui, ele está falando sobre aquela oferta que eram trazidos 2 animais. 2 bodes eram trazidos, o sacerdote, e ele lançava a sorte, escolhia um bode para morrer e outro bode ia ficar vivo. Então ele matava um bode, né, que fazia aquela oferta, e o outro, ele punha a mão na cabeça do bode, confessava o pecado, isso sobre Israel, né? Confessava os pecados, e daí um voluntário pegava esse bode e levava para o deserto, por mais longe que ele pudesse levar, e ele largava o bode lá, do qual foi confessado os pecados na cabeça do bode, né, sobre o bode, ele pegava, levava o bode para longe, para sumir o bode. E daí ele voltava, o bode sumiu. Levou os pecados. Então aqui é uma figura, e quando Cristo fala que ele morreu e levou, é nesse sentido, porque na verdade, quando Cristo tratou dos pecados, enquanto ele estava vivo, né, naquelas 3 horas de estreia, foi quando ele tratou com os pecados, ali ele foi feito pecado por nós. Mas quando fala que ele morreu, é nesse sentido, ele, na morte, ele levou os nossos pecados, nesse sentido, para que nunca mais você falasse disso. Olha que privilégio, não é verdade? Isso falou, né? Quem que falou mesmo? Um minutinho só, deixa eu só achar o versículo aqui. Miqueias. Chega aqui, Miqueias. O livro de Miqueias, deixa eu ajudar aqui. Jonas, Obadias, Joel, Oséias. Voltando para trás, né? Miqueias. O último capítulo de Miqueias. Será que é isso mesmo? Miqueias, capítulo 7, né, que é o último capítulo de Miqueias, versículo 19. Está falando sobre Israel, tá? Mas vamos tomar como exemplo isso aqui, ó. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, e olha que interessante, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha aqui, falando aquele bode que ia embora lá para nunca mais, e aqui ele está falando, lançar os pecados nas profundezas do mar. E isso foi o que Cristo fez por você. Levou todos os seus pecados. Não é verdade? Olha que privilégio. Cristo pagou todos os meus pecados. Ele pegou meus pecados, lançou nas profundezas do mar.
E sabe o que ele fez mais? Ele pegou uma placa e escreveu assim: proibido pescar. É verdade? Proibido pescar. Deus não quer falar em pecado. Deus quer falar, eu estou aqui falando, nós estamos, infelizmente, tocando nesse ponto tão crucial, né? Porque o que nos impede de chegar a Deus são os pecados, não tem outra coisa. Deus ama você. E a prova disso foi que ele veio aqui. O Senhor Jesus veio dar a sua vida por nós. Porque ele quis arrancar, remover esse problema chamado pecado e lançou como exemplo, né? Lançou na morte, profundezas do mar. E ele não quer falar nisso. Ele quer que você creia que seus pecados foram todos perdoados, que nossos pecados foram perdoados. Olha que descanso, né? Descansa essa alma sua aí, ó. Eu estou perdoado. Quem crê em mim, o Senhor Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é verdade? Não diz que terá, talvez tenha, um dia vai ter. Não, ele tem. Se você crê, você tem vida eterna. Isso por quê? Porque você é bonzinho ou fez alguma coisa? Não, porque ele deu a sua vida por nós. Basta você crer. Né? Basta você, só isso. Crer, porque ele fez tudo, né, por nós. Então eu estava pensando que esse assunto já está, mas é interessante que eu estava pensando a diferença, né, quando o Senhor Jesus nasceu, lá que nós lemos agora em Lucas, quando o Senhor nasceu, aquela miríades de anjos anunciando o nascimento dele, né, que maravilha. E depois você chega no final do capítulo, quando ele ressuscita. Vocês lembram disso, né? Mas quando ele ressuscita, as Marias vão lá para... Quantos anjos tinham lá? 2. E eu sempre pensava, mas por que 2, né? No nascimento, aquele monte de anjo lá que tomou o céu. Quando esse homem fez a obra da cruz, a expiação dos pecados e tudo aquilo, ressuscitou, tinha 2 anjos só para falar, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Olha que maravilha, porque no nascimento eles puderam proclamar essa verdade que Deus estava aqui no mundo, o Emanuel estava ali. Então eles proclamaram, eles falaram, mas salvação, que é Cristo morrer, ser sepultado, ressuscitar, isso é nosso assunto. Esse é assunto do homem. Deus deu isso a homem, não deu a anjo. Então os anjos, eles veem, mas eles não sabem o que é isso. Salvação, anjo não sabe o que é isso. E você, meu querido, nós fomos convidados para conhecer o que é a salvação de Deus. O quê? Porque ele não socorreu a anjos, ele socorreu a nós. Ele não veio dar a sua vida pelos anjos, ele veio dar a vida por você. Um homem como eu. Então, ao homem foi dado conhecer essa tão grande salvação. Né? Hoje, sim, os homens deviam estar em miríades aí falando: Jesus morreu por nós, que maravilha, nós podemos ter vida eterna. Aquilo que os anjos clamaram em miríades, era para você estar, hoje, o homem abraçando essa grande verdade. Mas, infelizmente, nós vemos que a justiça do homem, a incredulidade, né, ela minguou, mas não impede que Deus salve. Então hoje nós estamos falando o quê? De salvação de Deus para você. Graça de Deus. Deus nos amou de forma tal que ele veio aqui para buscar. O Senhor Jesus veio e fez tudo para que você diga apenas sim. Esse grande privilégio. Podemos orar? Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por Tu teres vindo a esse mundo,
deixando toda a glória, todo esplendor, toda a sua majestade de um Deus criador, para vir aqui a esse mundo, à nossa semelhança, para dar a sua vida ali naquela cruz, padecer aquilo que nós merecíamos. E, Senhor, nós agradecemos que Tu não ficasse na morte, ressuscitado, agora estás de volta ao lugar de onde havia saído. E hoje está ainda clamando esse eco de voz, buscando o perdido. Senhor, nós pedimos agora essa noite aqui, pelos presentes, que Tu possa estar tocando em cada coração, para que creia enquanto existe esse tempo de graça, esse tempo de espera, longanimidade. E assim, Senhor, nós Te damos graças por esse grande amor por nós. E pedimos ainda por essa noite que nos despeça desse local, em paz, e que aqueles que ouviram e ainda ouvirão dessa verdade, que possam se salvar enquanto essa porta está aberta. Te damos graças, Senhor Jesus, em Teu nome bendito, nosso suficiente Salvador. Amém.